E vamos, se você quiser já ir se apresentando, pode ser. Ah, claro. É, eu sou Bárbara, Bárbara Anjos. Sou mãe atípica, apaixonada pelo meu príncipe. Uhum. É, Guilherme tem 16 anos de idade. Eu tenho um filhinho de 4 anos também, né? Não é atípico. Mas dentro da maternidade atípica, eu me descobri, né? Fui me descobrindo e me redescobrindo Uhum. e mudando a minha história, né? Porque muitas mães atípicas, elas ficam meio paradas ali no tempo, né? Com aquela situação e não seguem, né? E eu escolhi fazer diferente. Então, mais ou menos esse contexto da minha Essa história. história. É. Sim, eu vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece. Meu nome é Verônica Coutinho, eu sou psicóloga clínica. Também sou mãe atípica, Uhum. mas de uma criança que não está aqui. O Lucas, meu filho, foi o primeiro paciente do home. Na verdade, a história dele influenciou, criou, ajudou a criar esse serviço tão bacana, né, tão importante. Porque na época do meu filho, há 30 anos atrás, não existia. Opa, desculpa, aconteceu. Aí alguma coisa aqui. Ao vivo é assim. Não existia home care no Rio de Janeiro. Foi a história dele, a necessidade, a percepção, né, do grupo Pronto Baby, da necessidade de Uhum. humanizar, né, um atendimento de crianças que, no caso do meu filho, não tinha, a doença dele era incurável, ele tinha atrofia muscular espinhal, e naquela época não tinha cura, hoje tem, mas ainda é uma cura muito cara, né? O remédio custa milhões de reais, e nem todos têm acesso, mas no caso dele não tinha cura. Então, eu não aceitei isso. Acho que como você, eu não aceitei ficar nesse lugar, sabe? Seu filho Isso. tem no máximo 2 anos de vida. Eu falei, não, eu não vou deixar, pelo menos o que tiver ao meu alcance, né? E assim, por várias questões da vida, muitos anjos que apareceram na minha vida, né? Inclusive o doutor Mário Eduardo, que é o presidente do Grupo Pronto Baby, mas não só ele, eu recebi doação de equipamentos e consegui a proeza de, naquela época, há 30 anos atrás, levar meu filho para casa. E ele pôde viver mais 2 anos na casa dele, com toda a segurança, com todo o amor que a família pôde dar. Então, é diferente do seu caso, né, que são tipicidades diferentes, mas esse aspecto também precisa ser falado aqui, né, porque nós temos mães do home baby aqui ouvindo, então pessoas que precisam de atendimentos em casa, né, atendimentos de UTI, é, que teria que ficar, a criança deveria ficar hospitalizada, sabe? Anos e anos e anos. Tem outras doenças que não são incuráveis, mas que a criança necessita de cuidados de UTI. E aí você ficar, né, num ambiente hospitalar, com toda a questão, né, hospitalar, mas enfim, já me apresentei, vamos agora falar um pouco da tua história, Bárbara. Assim, como é que você falou que você, ao longo, né, da sua vida, da sua descoberta, da sua maternidade, você foi se modificando Eu fui e me se redescobrindo. descobrindo. É. Uhum. O Guilherme foi um filho muito sonhado, né? Eu sempre sonhei em ter um menino, né? Geralmente a mulher, né, ela sonha, ai, uma menininha, né? Eu queria ter um menininho. E eu me lembro de eu muito pequenininha, eu pensava assim, ai, eu quero um menininho lourinho do olho azul. Sempre quis um menininho lourinho do olho azul. E quando o Guilherme nasceu lindo, ali, loirinho, olho azul, o meu sonho, eu fui percebendo que o Guilherme, ele era diferente, né? Ele tinha algumas coisinhas ali que eram diferentes. Antes dos 2 anos dele, eu já havia identificado que tinha alguma coisa diferente com meu filho. E eu fui buscar, né, ajuda, fui buscar entender o que estava acontecendo. Na época, eu não conhecia muito do autismo, né? Hoje o autismo é muito falado, mas há Sim, há 16 anos 16 atrás ele anos, não era não era tão tão. falado. Uhum. É. E a gente não tinha aquele acesso como é hoje à internet. E eu fui buscar entender, né, o que que era aquilo. E o meu pediatra disse assim: cada criança tem um tempo. Gente, Sim. isso aí de cada criança tem um tempo, é o que atrasa muito os diagnósticos, é o que atrasa as mães irem em frente, é o que atrasa é o que atrasa a vida de uma mãe atípica, né? Cada criança tem um tempo.
E hoje eu entendo que isso não é uma verdade, né? A gente tem uma linha ali. E aquilo ali tem que ser seguido, né? Mas eu não aceitei aquilo, não, né? Cada criança tem um tempo. Tem ali, tem a curva, né? Você tem, tudo tem uma Sim, uma curva. Tem que funcionar dentro dali. E ele uma falou assim: curva de olha, Guilherme, desenvolvimento, né? curva de desenvolvimento. Eu falei, não é? Eu falei, pera lá, tem essa curva de desenvolvimento aqui, gente. Não, não dá para dizer que cada criança tem um tempo. Não. Se há um estudo dizendo que há uma curva de desenvolvimento, há uma curva. Então, se o meu filho não está dentro, eu tenho que entender o que é que está acontecendo com ele. Sim. E ele falou assim: olha, ele tem vai fazer 2 aninhos e ele não anda e não fala. Procura um ortopedista. E eu falei, tudo bem. Uhum. Fui atrás de um ortopedista, cheguei no ortopedista, o ortopedista falou: bem, Bárbara, o seu filho tem autismo. E aí começou a minha longa busca para tratamentos. Só que o que que Sim. acontece? Quando você recebe um diagnóstico, você começa a viver um luto. É um luto de um filho vivo, mas é um luto. Mas o que que é esse luto? É o luto dos seus sonhos, né? Você idealizou coisas para aquela criança. Quando você estava gestando ela, você começou a idealizar coisas, a planejar coisas, a sonhar coisas, a gerar uma expectativa sobre aquela criança, Uhum. né? E quando você recebe um diagnóstico, pronto, você vive um luto, né? Sim. E aí o meu luto logo veio, esse diagnóstico logo veio seguido de um outro diagnóstico, que é o déficit Hum. intelectual. Então, Sim. ele não vai ler, ele não vai escrever, ele não vai fazer, o QI dele é inferior. E aí você se afunda mais ainda dentro desse luto, né? Porque, gente, a expectativa é zero, então, né? Os diagnósticos, eles são, Sim. né, às vezes. E eu tinha duas escolhas: sentar e chorar ou Uhum. agir, né? Ali eu ainda não tinha entendido que eu tinha uma terceira escolha. Então eu fiquei nas duas: sentar e chorar ou agir. E eu fui agir, né? Então eu estudei tudo que você pode imaginar para entender ali, né, a síndrome do meu filho, para entender como eu poderia ajudá-lo a se desenvolver, ajudar a crescer, ajudar a ser independente. E foram anos e anos e anos e anos e anos. E foram anos de sala de espera. Porque uma mãe atípica, né? Se você for botar na ponta do Passa lápis, uma parte do tempo ali, né? Nas salas de espera de médico, né? Acompanhando maior tratamento. parte do tempo. Exatamente. Sala de espera de médico, sala de terapia, né? Porque aí você faz uma fono, uma psicóloga, uma TO, Uhum. uma fisioterapia, e assim Sim, você vai ter vai, tudo, né? Se não é? deixar, você vai. A agenda lotada o dia todo, né? É, a minha agenda era totalmente lotada em sala de espera. E eu estava passando por processos muito difíceis, né? Porque junto com o diagnóstico do Gui, um pouquinho depois veio a minha separação. Então, né? Tudo muito junto. E no meio desse processo do diagnóstico, dos tratamentos e tudo mais, eu fui me perdendo. Eu me tornei Sim. somente uma mãe atípica. Ponto. Nada mais. Eu já não existia mais, não me reconhecia mais como mulher. Você foi se invisibilizando, né? É isso. Eu não me Uhum. reconhecia mais como mulher. Eu era mãe, ponto. Né? Uma mãe atípica, ponto. Que tinha as necessidades do meu filho e não, eu não gerava mais expectativa ou sonho, não projetava para frente. Sabe? Eu tinha aquela realidade ali agora que eu tinha que resolver e eu não conseguia olhar para o amanhã, Uhum. sabe? Só que meio que perdida, né, no meio disso tudo, eu comecei a me resgatar. Como? Na própria sala de espera. Eu falei, bem, eu passo horas e horas e horas a fios aqui dentro dessa sala de espera. Tem que fazer alguma coisa. Eu não posso Sim. ficar aqui chorando, me lamentando, passando Instagram, conversando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, né, que é minha mãe e meu padrasto. E a minha Sim, primeira isso é muito faculdade importante, né? é Isso é muito importante, fundamental, né? é fundamental, né? Para minha primeira faculdade, eles me apoiaram muito, porque eu estudava de manhã, eles ficavam com o Guilherme, buscavam na escola. Mas as minhas outras, eu falei, gente, o EAD chegou. E eu não vou ficar parada no tempo. Eu vou me especializar.
E aí, quando entrou a especialização, eu falei assim, por que eu vou me especializar? O que eu vou fazer e tal? Eu pensei sim em ir para esse lado de, né, é, de transtornos e tudo mais, mas eu Uhum. falei, ai, eu já tô tão envolvida ali. Não é isso. Eu quero, de alguma forma, resgatar mulheres, resgatar pessoas, né? Uhum. Trazer a autoestima de volta, fazer com que elas voltem a se enxergar. E eu tô conseguindo voltar a me olhar. Outras mulheres podem voltar a se olhar também, independente da dor delas. Sim. Comigo, né, Qualquer que seja, né? a minha maior dor era o quê? Era o meu filho atípico. Era eu não ter controle sobre aquilo, né? Eu sempre fui uma mulher que sempre teve tudo sobre controle. Eu gosto de organizar coisas, de gerenciar coisas. Eu sou líder por natureza. Então, assim, você não ter o controle de algo, gente, é horrível, né? É, mas É aí você horrível. também aprende que a gente não tem controle sobre nada, né? Sobre nada. Nada. Sobre nada. Entendeu? Nós não controlamos nada. Nada Nada. do que Ainda mais quando se dá sobre o seu filho, né? Que você fala assim, não, né? O é, que tem que eu que ser posso desse fazer? jeito, vai ser daquele jeito. O que que eu posso Eu acho fazer para que, resolver isso? antes de você continuar falando disso, acho importante a gente falar aqui sobre essa questão do luto de um filho idealizado, né? Porque isso é muito cruel com uma É, mulher, né? Com uma mãe, é né? assim. Porque, como você falou, você passa aquele, gente, a minha gatinha passando aqui, 9 meses, com aquele, sonhando, né? Com aquela criança, o que que ela vai fazer, o que que ela vai ser, como é que ela vai crescer, né? Você não idealiza só a aparência física, mas você idealiza uma vida para ela, né? Ela vai ter amigos, vai namorar, vai para a escola, vai para a faculdade. Então, assim, só falar isso já me dá uma agonia, porque a gente que passa por isso sabe como é você saber que essa expectativa nem sempre vai ser realizada, né? Então, e eu tenho que viver ainda com isso, assim, diariamente. Por quê? Porque eu tenho um convívio social muito grande. Então, eu vejo crianças de 15 anos fazendo, né, juntando os amigos para fazer uma festa. Meu filho ele não tem amigos, né? Eu vejo mães projetando os filhos que vão casar. Sim. A realidade aqui não é essa, sabe? Não é essa, eu sei. E hoje eu lido com essa realidade. Se eu falar pra você assim, ai, não dói. Mentira, a gente vai sentir isso pra vida toda. Mas hoje eu tenho uma maturidade e um entendimento para lidar com a minha realidade e entender algo muito precioso. O Guilherme, ele nasceu. O Guilherme, ele nasceu atípico, mas eu não morri. Nem ele, Eu né? não morri. Ele está aqui, você está aqui. E Exatamente. Eu você sou uma mãe faz o atípica, mas eu possível, existo. faz o que você pode dentro das tuas limitações. Somos humanas, né? Então, isso acho que é uma coisa que eu não sei como é que você trabalha isso, né? No seu trabalho, na sua profissão, que hoje você é Uhum. isentora, né, de mulheres, né? Isso. Eu queria, assim, então, te perguntar, já que a gente entrou nessa seara aí, como é que você eh, trabalha com essa mulher, essa guinada que aconteceu com você, como é que você inspira essa mulher a se enxergar, né? A se, Isso. a se ver, na verdade, né? Como eu falei, você vai se invibilizando, né? Invisibilizando, e você não se enxerga mais. Porque é difícil mesmo, tanta tarefa, tanta necessidade, tantos afazeres, tantas questões que você já não nem se olha mais no espelho. Que dirá Exatamente. pensar em você, né? Você não tem tempo para isso, né? Então, assim, Exatamente. eu queria saber como é que você faz isso, como é que o teu trabalho, né, funciona para esse aspecto. Quer dizer, como é que foi com você e como é que você faz com as mulheres? Para mim, eu tive que primeiro entender que, independente de qualquer coisa, eu existo. Sim. Eu existo. O Guilherme nasceu, mas a mulher não morreu, né? Eu sou uma mulher que mereço ser reconhecida, que mereço ser amada, que mereço ser valorizada. E eu não te digo que eu mereço isso vindo só do outro. Eu mereço isso por mim, de mim. Então é esse olhar que eu quero trazer para as mulheres, é esse olhar que eu busco resgatar nelas. Ei, ok, eu tenho um filho atípico e eu não sei qual é o seu problema. Você deve ter mil outros problemas, né? Cada uma tem uma. Sim, Mas exato. você existe. O que eu, Você é uma mulher. Você precisa Bárbara, ter um amor incondicional por você. Oi? uma coisa que assim, que exatamente, eu estou te interrompendo porque
Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, que a mulher precisa entender que antes dela ser mãe, ela é mulher, né? E peraí, Então, isso aí acho que é a base, né, de tudo. Então, não adianta, né? Se você não estiver bem com você, você não vai ser uma boa mãe. Você não vai ser ninguém. Se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém, né? Uma coisa que parece básica, mas não é básica. É muito difícil na prática e você pensar nisso e agir, né? Como você falou, não é só pensar. Pensar é uma coisa, agir é outra, né? mas é outra. É isso. É porque, assim, é muito fácil a gente dedicar o amor incondicional ao outro. Quem é mãe sabe bem o que é um amor incondicional. É aquele amor apesar de, né? Não, não, Uhum. não precisa ter nada, né? A pessoa pode estar errada, pode, sei lá, ter os piores defeitos do mundo, você ama, né? É. Você ama incondicionalmente, não tem um apesar. Você ama, você só ama aquela pessoa. Ser mãe é isso, né? Mas quando é para você? Quando é para você dirigir esse amor para você, por que que esse amor tem condições? Para o outro não tem condições. Você ama, né? Agora, quando é para você se amar, para você se olhar, para você se cuidar, você tem um monte de condições, né? Para mãe atípica quando meu filho estiver maior, quando meu filho já estiver falando, quando meu filho já estiver andando, quando meu filho já estiver mais independente, quando meu Uhum. filho. É sempre Quando? empurrando para o futuro, né? Um dia. Quando? Isso. Quando? 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 Quando algo acontecer. E o amor incondicional é apesar de. Entendeu? Apesar dele ainda não estar andando, eu vou me amar. Apesar dele ainda não estar falando, eu vou lá e eu vou fazer. Eu existo. Eu sou uma mulher. E se eu não me amar, e se eu não me valorizar, e se eu não me cuidar, e se eu não me reconhecer, e se eu não me aceitar, o outro também não vai fazer. Porque o outro ele só dirige pra gente aquilo que a gente também dirige pra gente. Não é verdade? Você só é respeitada se você se trata com respeito. Se você não se trata com respeito, o outro logo ele não te respeita. Então, quando eu entendi que o Guilherme nasceu e nasceu atípico e eu teria, assim, uma demanda muito grande com ele, mas eu não morri. Eu sou uma mulher e eu mereço me olhar como mulher. A minha vida fez assim, ó. E eu falei, pera lá, ok, ele vai ter o meu melhor. Mas se eu não estiver dirigindo o meu melhor pra mim, Não vai ele não vai ter funcionar. o meu melhor. Não vai funcionar. E aí eu comecei a me especializar para cuidar de mulheres. Para trazer para resgatar essas mulheres, entendeu? Não, não falando no contexto de mães, mas todas as mulheres que de alguma forma se perdem, de alguma forma dedicam toda a sua energia, toda a sua vida aos outros, mas não conseguem olhar para si mesmo. Então, eu comecei a fazer formações e aonde? Na sala de espera. Aquele lugar que é terrível para tantas mulheres, para tantas mães atípicas. Foi Virou lá. laboratório para você, né? Foi seu Perfeito, virou a laboratório. minha sala de aula. E aí eu comecei a ansiar por aqueles momentos. Por quê? Uhum. Porque eram momentos eu comigo, para mim. E você? Então eu ia para lá, levava meu computadorzinho, meu fone de ouvido, e ali Esse na sala, aprendizado, né? na sala de espera, eu fiz 4 formações. Olha que legal. Um lugar que, né, as mães veem como, ai, que tormento Tá tá na sala de esperando. espera. Uhum. É isso. Que E eu já tô bacana. pensando, as minhas formações acabaram. Eu tô pensando, qual vai ser a próxima que eu vou fazer? Porque sala de espera, pra mim, vai ser a vida toda. Vai ser sempre isso, é. Não vai, E eu isso não tenho vai que lidar mudar. com a minha realidade, entendeu? Eu posso usar a sala de espera pra ficar fazendo nada, ou eu posso Uhum. usar pra me especializar e fazer aquilo que Verdade. eu amo, que é ajudar o outro. Entende? Ah, Então foi bacana. nessa situação que eu fui me resgatando, me encontrando e assim me especializando para poder também ajudar outras mulheres. Que bacana, que trabalho bacana. Obrigada pela sua, por compartilhar isso com a gente, né? Agora eu quero ouvir a Regina, que demorou muito para entrar, Regina. Conseguiu entrar no Para ouvir Provenal? bem, né? Consegui, tá aqui. Eu tô vendo. Regina, minha querida, tá nos ouvindo? Regina? Tá escutando, meu amor? Regina? Não tá escutando? Você tá de fone? Você tá de fone? Tira o fone, vê se você consegue.
Às vezes sem Vou o fone escutar. fica melhor. Tira o fone e aumenta o volume do seu celular. Tá no celular? Tá sem, tá sem som. Tenta aumentar o volume. Tira o fone. Tira. Tira o fone. Não tá conseguindo. Ah, que pena. Puxa. A Regina tem uma história tão bacana. Tira o fone. Tira. Isso, vamos ver se agora não vai conseguir. Despluga o fone para ver se vai. Já tirei o som. Tá ouvindo? Agora foi. Agora foi. Às vezes o fone não funciona. Regina, você estava escutando a gente, Regina? Estamos escutando ela falar. Sim, a Bárbara é mentora de mulheres, ela tem um filho chamado Guilherme, 16 anos, que tem autismo e tem deficiência intelectual. Ela estava falando sobre essa história dela, enfim. Eu queria agora te ouvir um pouquinho também. Eu sei que você também é mãe atípica, ela é mãe atípica do Home Baby. Você apresenta, Regina, fala um pouco da tua história, por favor. Boa Obrigada por noite, ter vindo. pessoal, na live. Sou a Virgínia Oliveira, né? Sou mãe atípica do Abraão Arthur, do grupo Pronto Baby, Home Care do Pronto Baby, né? Me sinto honrada de ser escolhida por Deus, né, para ser mãe do Abraão e mãe do Pietro. Pietro é a criança normal e o Abraão veio com a filha, do pé roubando, né? E a gente está nessa caminhada, nessa jornada, nessa missão de vida, né? Desde 2010, né? Que a gente ficou sabendo da síndrome, que é do BAN, e aí a gente tem, né, tentado fazer esse atendimento na Varinha, né? São 14 anos, né, trabalhando essa missão de mãezinha atípica, e assim, eu me sinto honrada de ter sido escolhida, porque é uma escolha, né? Dos pais, porque tem, tem que ser uma mulher mesmo guerreira, com força, com garra, porque é uma luta diária, né? Que a gente brinca um dia. Então, assim, eu estou muito feliz, né, de estar participando desse grupo, porque eu já passei por muitos problemas, muitas lutas, mas eu sei que Deus sempre tem o melhor para nos dar, né? E eu acho que esse é o nosso melhor agora. Eu sofri muito com outros mulheres, né? Que não tinha acreditação buona, né, de excelência, e agora está vendo um atendimento que nunca tinha tido antes. Então, assim, eu sou uma mãe batalhadora, né, sou estudante da UESP, Pedagogia, e também faço parte de militância, né, de partidos de esquerda, e também sou a fundadora do projeto Mulheres Cristais de Brasil, né, que começou eu entrar nessa caminhada devido a essa questão do Abraão, de ficar só na questão, sou mãe do Abraão, não sou mulher, não penso em mim. Então, começou a ficar nessa questão de ser mulher, só lembrada mãe. E a gente não, a mulher não tem essa divisão, a gente não consegue essa divisão. É isso que a gente está trabalhando nessa live, né? Então, eu estou cercando, já fundando esse projeto para isso, né? Para ter esse lado mãe, mas eu tenho um lado estudante de graduação, acadêmica, tenho um lado militante, tenho um lado fundadora do projeto, né? E eu quero que esse projeto vá à frente. Meu sonho é ter um instituto mesmo, com cursos para empreender, para as mulheres terem, né? Aprender informática, saber manicure e terem outra, né? Vida financeira elevada, que é o que a gente busca. E nosso projeto é para isso, né? Tem mamães que têm mulheres que começam a gente olhar no espelho, de ver, né? Se achar bonita com o corpo, né? E a gente vem para fazer essa mudança de pensamento, né? Essa distorção do seu corpo, né? E conhecer a saúde é questão do corpo que a gente está aí amando e se amando, né? Não se desprezando. Esse é o projeto Mulheres com Estado do Brasil, né? E o Abraão, ele veio, né, me dar esse empurrão, no caso, que eu acho que ele veio me dar esse empurrão, que eu estava muito parada, muito quietinha, nem na padaria a mamãe ia.
Então, assim, depois que eu comecei a me enxergar, a me olhar no espelho, eu comecei a entender que a vida não é só aqui, né? O homem que a vida é ampla, né? A gente pode, né, ter uma equipe legal e de experiência e com eficiência, a gente pode deixar nossos filhos e seguir outros rumos, né? Sem deixar ele no futuro, mas com segurança no que a gente está fazendo. Né? E estou muito feliz de estar fazendo parte do Home Baby. É, tudo que eu fiz segurança, todas as minhas seguranças estou sendo sanadas. É muito legal quando a gente tem, né, esse alívio, né? Ufa, consegui deixar meu filho bem. É assim, toda mãe que me quer passa por isso, né? E agora? Como é que vai ser uma nova empresa? Meu Deus. Então, assim, eu acho que está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Bacana, Regina. Muito obrigada por você estar aqui essa noite. Eu sei que é difícil, né? Com todas os afazeres, né, que todas nós temos, mas é muito bacana poder falar para outras mães, né? Sobre isso que a gente está trazendo aqui hoje. E aí, você falou de uma coisa que é tão importante, né? Que é acho que esse autocuidado é isso, é se olhar e se aceitar como você é, né? E aí, você, a partir desse momento, os seus olhos brilham, assim, eu te conheço já em outras reuniões, né? Os olhinhos dela brilham, sabe? Parece que realmente é que nem a Bárbara falou, parece que é né, starta alguma coisa, que você, de repente, você fala assim, gente, não dá para ficar, né? A liberdade é cerceada, né? Intramuros, né? Porque a mulher fica muito fechada a Regina dentro de casa, você nos consultórios médicos. Só que isso não pode ser um muro, né, gente? Não é um muro, né? Acho que porque quando você olha para dentro, você consegue agir para fora. Eu não sei se vocês concordam com isso. E aí, ô, Bárbara, eu queria perguntar para você, e depois para a Regina, né? Uhum. O que você sugere, assim? Porque a gente fala de autocuidado, as pessoas já pensam logo, sabe, numa banheira de sais, né? Aquelas rosas vermelhas, uma realidade completamente fora, né, do padrão da maior parte das mães, né? Das mulheres, vamos combinar. Então, com massagem. Então, assim, não é isso, não é a realidade, né? Infelizmente. Eu gostaria que fosse, porque todas merecemos isso, né? Mas não é assim. Então, o que você, quando você conversa com essas pessoas, né, com as mães, com as mulheres, que nem são sua mãe, o que você sugere para elas? Como, sabe, um momento de autocuidado. O que você diz? Qual a tua orientação, assim, para isso? É dentro da sua realidade, né? É óbvio que uma banheira de massagem é maravilhoso, é um autocuidado, porque tudo que você dedicar a você é um autocuidado, né? Mas eu costumo perguntar assim: você faz as unhas? Porque tem mulher que não tem tempo para fazer as unhas. Fazer as unhas é um autocuidado. Quando você acorda de manhã, você amarra o cabelo, levanta e vai, ou você vai para frente do espelho, você passa um protetor solar, você passa um blush e você tá. Isso é um autocuidado. São coisas pequenininhas que a gente consegue fazer, mas que já dão uma virada de chave de que é um autocuidado pequeno. Poxa, você consegue fazer uma caminhada aonde você mora 2 vezes por semana? Isso é um autocuidado. Você consegue dedicar para você uma leitura de um livro? Isso é um autocuidado, sabe? O autocuidado é tudo aquilo que você faz para você, sabe? Que você tira um tempo para fazer para você. Por isso que eu digo que é muito importante a gente, agora falando diretamente para as mães atípicas, entender: os nossos filhos nasceram, mas nós não morremos. Então, nós precisamos ter um olhar direcionado para a gente, um momento para a gente, que seja 1 horinha por dia, 30 minutos por dia. Você existe, você precisa disso. Porque se nós não dedicarmos isso, acabou. Ela estava falando sobre a imagem. E a autoimagem é como você se olha. Como eu me olho? A autoimagem é exatamente isso, né? Eu trato autoestima e autoimagem. Autoimagem é como você se enxerga. Sabe? Tem mulheres que elas se olham: ai, eu não gosto do que vejo, ai, eu tô gorda, ai, eu tô magra, ai, eu tô velha, ai, eu tô com cabelo ruim, ai, eu tô isso. Você só tá vendo isso porque você não tá dedicando um tempo de autocuidado para você.
Porque quando você começa a dedicar um pouquinho de tempo de autocuidado para você, o seu olhar para você muda completamente. E aí você começa a se aceitar exatamente como você é e aprendendo a amar a mulher que você é. É muito legal ela também falar sobre o autocuidado, que acaba que linka tudo, né? Uhum, Então, sim. é muito importante. O autocuidado não está ligado diretamente a uma banheira, que é maravilhosa. Está ligado a gestos pequenininhos, sabe? Que você pode ter. Sim. E acho que a Regina trouxe uma. Bom, eu também, assim, para mim, até às vezes respirar, né? Sair de um lugar, tomar um café, um chá É nesse isso. frio, agora, por exemplo, Autocuidado. o chá quente, e naquele momento ali, você pensar, sabe, lembrar das coisas pelas quais você é grata, sabe? Pela sua vida, pela vida do seu filho, pela vida das pessoas que estão à sua volta. Então, assim, isso são pequenas, né? Mínimas coisas, pílulas, né? De autocuidado que eu acho que você pode, né, implementar no seu dia a dia. E isso, às Exatamente. vezes, olhar para fora da janela, sabe? Que a mãe fica ali tanto, né? A mulher de maneira geral, né, gente? Vamos falar porque não é só a mãe, mas a mãe é pior, né? E a mãe atípica é isso ao cubo, né? É isso. Então, assim, às vezes você não olha nem para fora, você não vê nada, você não vê o dia passar, né? Não olha pela janela, sabe? Então, Criei um grupo agora, que são doses de autoestima. 40 dias. Eu gravo um vídeo de 59 segundos, no máximo, né, que é o tempo que eu botei ali. Pequenininhos. É um exercício por dia que eu passo. Autocuidado. O grupo tá bem cheio. E as mulheres vão dando testemunhos, né? Nossa, como eu não tinha pensado sobre isso. Nossa, como isso aí, sabe, virou. Por quê? Uma coisinha pequena. Se você fizer todo dia algo pequenininho por você, no final, você vai ter um montante. Você vai se sentir muito melhor. vai ter um retorno, né, Bárbara? E eu É acho que isso. quando as pessoas, mulheres, né, se falam, né, duas cabeças pensam mais do que uma e as pessoas têm criatividade. Então, uma vai dando sei lá, uma informação para outra e vai dando um exemplo que para ela funcionou, às vezes não funciona para uma, mas funciona para outra, né? Uhum. Então, acho que isso é importante, essa troca, né? Que a gente É faz, né, nos grupos de mães atípicas, né? muito legal. Eu coordeno o @gama mais atípicas, que também é um grupo que a Regina participa, que é um grupo gratuito também de mútua ajuda, né, de mães atípicas. A gente não fala só de autocuidado, a gente fala de outros temas, mas esse é um tema muito importante, que volta e meia tem que voltar a pau. Porque É. se, como a gente está falando aqui, se não houver isso, nada vai funcionar direito. Né? Vai ficar sempre aquela história de falar dos tratamentos, de falar das necessidades do filho. O que é isso? É importante, isso não tem como fugir. Você mesmo falou isso, né? Você vive nos consultórios, isso vai mudar. Mas o que você pode fazer dentro do consultório enquanto você está esperando o seu filho se tratar, entendeu? Tem que seja ali você meditar, sabe? Fecha os olhos, para se deslocar daquilo ali, né? Imagina, às vezes, um lugar com muito barulho, mas é um exercício de aprendizado você conseguir, sabe, estar naquele lugar, mas conseguir que a tua mente saia um pouquinho, né, do espaço em que você está. É. O consultório, a sala de espera é um ambiente muito importante. Por quê? É um ambiente que você está ali 45 minutos sem o seu filho. Sim. Você não está tendo que dedicar cuidado a ele, porque tem uma outra Ele está pessoa sendo cuidado. ele está sendo cuidado. Então, por que não fazer alguma coisa nesse momento para você? Sabe? Saia dali, tome um café, leia um livro, leve um livro para ler, sabe? Ah, tem alguma coisa que dê para eu fazer pertinho, uma unha, sei lá, alguma coisa para você. Foi isso que eu tentei fazer. Teve uma época que eu passava 12 horas por semana em sala de espera. 12 horas por semana é muita coisa. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, eu transformei as minhas 12 horas para mim. Por quê? Porque são 12 horas que ele não estava comigo, ele estava lá dentro, sendo tratado, sendo cuidado. Então, eu pude investir esse tempo em mim, sabe? Então, é essa mentalidade que eu quero trazer para as mães atípicas, de tipo, Sim, você tem uma sala de espera ali, e aquele momento é seu, sim. sabe? Porque às vezes a gente olha aquele tempo assim, ai, que tempo perdido, eu aqui na sala de Ficar espera. Não, esperando, olhando para não é um tempo o perdido. céu. Você É olha um para a tempo parede, né? É um tempo de investimento nele. Transforme isso num tempo de investimento em você também, porque você pode, né? Obrigada. Regina, e você? Você
você já tem uma realidade um pouco diferente, né? Você tem home care, mas você falou que você tem hoje, né, um tratamento, né, de uma equipe de qualidade, né, que te atende, que acolhe, né, o seu filho, que atende bem com excelência, né, o seu filho, que você tem, então, um tempo para respirar, vamos dizer, né, que é ficar tranquila que seu filho está sendo bem cuidado. Então, o que que você faz nesse momento por você? O que que você sugere, assim, para as mães, para qualquer mulher que faça por elas? Então, Beli, eu queria até comentar um pouquinho antes de falar da minha fala. Tá dando microfonia com a outra participante da live. Eu tô ouvindo ela repetidamente, várias vezes. E você? Bem Estranho, mas devagar, lento. Porque tá só dando lento para mim. para nós não tá, né, Bárbara? Para você tá? Deve ser a tua Eu não sei internet. se eu teria que entrar de novo na live. Eu tô escutando ela falando Será que você tá? Não, mas 2 vezes. peraí. É, Tá escutando ainda? Eu tô escutando ela normal. eu também. Não tá, o problema não tá com a gente. Eu não sei se é o teu aparelho aí, mas tá muito Eu ruim. pensei que eu Vai teria lá. que entrar de novo. O meu medo é você sair e não conseguir entrar. Então eu prefiro que você fique por aí, porque você viu qual a dificuldade que tava para você entrar? Melhor você permanecer. Eu sei que é chato. Vamos tentar falar um pouquinho mais de baixo para você não ficar tão afetada aí pela microfonia. Não tem nada, você não tá me aparecendo 2 vezes aqui. Não tem isso. Ué, será que é o meu celular? Talvez você esteja em Então, outros lugares aí, porque para mim não está aparecendo. Só estamos nós três aqui. Não sei. vou tentar me falar então o que eu estou Tá, entendendo. tá bom. É, tá. Então, o que eu fiz por mim esse final de semana, esse feriado, né? Eu teve esse feriadão, né, do dia 19, né, do Corpus Christi, e, e aí eu fui numa aventura, né? Fui passear em Valença, a cidade que minha irmã mora, né? E assim, coração pequenininho, porque Abraão ficou com a equipe, né? Eu fui com meu outro filho, Pedro, e assim, chegando lá, sem internet nenhuma, né? Sem sinal. Então eu falei, meu Deus, sem sinal, como que será a mamãe que fica aqui? Já em pânico, né? Eu fiquei em pânico. Mas eu segui a viagem com a filha, né? E tinha momento para mim. Eu estou numa live, então eu tenho que aproveitar. O dia 24 eu vou falar sobre isso. Então, eu aproveitei os 3 dias na natureza, roça mesmo, no planeta é roça, né? E a gente, assim, passarinho, rio, piscina. Então, assim, eu tive um momento de paz interior, né? De viver aquele momento, aquele passeio com a minha família toda. A minha família foi junto. A gente ficou num sítio, que é o Bumba. E, assim, eu falei, gente, a mãe atípica, né? Assim, é uma alegria de um lado, mas do outro lado, uma certa função, né? Tipo, e agora? Ele tá lá, não tá tendo mamãe, como será? Mas, assim, foi tudo que Deus colocou a mão em tudo que a gente passeou, que a gente viveu. E as meninas cuidando dele, conversando comigo, tá certinho, tá tudo bem. E sempre Deus dando assim aquela palavra, confia, né? Ai, confia que vai dar tudo certo. E deu. Nossa ida e nossa volta. Muito longe a gente ficava, né, Breno? E foi tudo tranquilo, ele aqui ficou ótimo, porque ele sabia que eu não poderia ir, sempre ele Sim. queria falar, né, junto. Mas para ele não passou muito confortável, né? E ele ficou muito bem, o Abraão, e eu lá, né, nesse passeio, e interagindo, né, comigo, né? Se Esse cuidando, né? estilo só, né, tinha nunca tinha, depois desse tempo todo, a primeira vez, desde que ele nasceu, que eu vi falando inteira. E ainda não, eu falei, gente, olha aí, eu nunca mais tinha visto o sol, né? Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa, assim, para mim, eu precisava dar esse respirar, né?
sentir a natureza, sentir o ar puro, sentir os passarinhos, macacos, eu precisava. Porque, né, o momento assim, sai um pouquinho daqui. Foi Deus que planejou tudo, né? Por mim, eu não estaria, mas ele Não planejou. teria, né? Ele planejou a ida, planejou a volta. Então, assim, eu fiquei assim, até tão bonito isso, né, que Deus faz, que a gente foi num passeio que essa minha experiência estou passando para outras mamães, né? E Sim, tem medo de fazer, né? De cair de perto, que tem uma sim. certa dificuldade devido à dificuldade da criança, né? Da Sim. complexidade. Então, assim, gente, é um momento muito legal, é um momento muito de paz para a mamãe, né? É um momento que ela Sim. tem que, é um momento de cuidado mesmo. Eu vou respirar um com o outro, sair desse clima tenso para o nome e vou para um clima de paz, né? De vida, de respirar, de ir na presença. Então, assim, eu vivi isso, eu senti mesmo que eu precisava. E eu acho que outras vezes eu vou fazer também. Gostei da experiência, foi muito produtiva. Que bom, Angela, E que você eu conseguiu fazer. vou fazer. E outra coisa que eu também faço, também, que eu amo, que é uma coisa que, desde que eu entrei, era o meu sonho, é o ENGE, né? Ser acadêmica também é um momento que me deixa Legal. muito feliz, né? Estar lá no conhecimento científico, né? Entender o que que é a pedagogia, a educação, né? Na minha área, né? Lidar com criança sobre educação especial, que é o meu, vai ser meu TCC, né? Eu lembro muito para minha TCC. Então, assim, são coisas que eu amo fazer, né? E tenho esse momento, são 3 dias na semana que eu saio da, do física para ser estudante, né? Então, acho Estudante. também que é outro momento que eu estou me cuidando. Que bacana, Regina. Parabéns pela tua trajetória também. Acho que nós três aqui, de alguma maneira, né, conseguimos também, além de ter esse autocuidado, de eh, encontrar um propósito para a vida, né? Que é esse estudo, que é você estudar para depois poder compartilhar e ajudar outras pessoas. Acho que a Regina, com a pedagogia, que vai trabalhar com crianças atípicas, a Bárbara ajudando outras mulheres, né, a encontrarem seu caminho. Eu que faço esses grupos, né, gratuitos de mães atípicas e de mães enlutadas, que eu também sou coordenadora adjunta do grupo Mãe Sem Nome, é um grupo que existe desde 2011, que já atendeu mais de 2.000 mulheres no Brasil todo. Então, eu acho que quando a gente encontra também um propósito, eu não estou falando de religião, mas acho que isso tem a ver com a fé, sabe? Com a espiritualidade. Quando você encontra um propósito, você consegue também se enxergar, porque você está enxergando o outro e você enxerga o outro em você. Eu creio que Exatamente. seja isso. Concorda, Regina? Sim, concordo. Que tem esse fator também, né, predominante em nossas vidas, que é a parte espiritual também, né? Faz parte a gente ter uma fé, seguir, né, um Sim, conceito, e a gente fica mais em paz, né? Nos deixa, assim que você enxerga uma religião que te deixa em paz, você consegue conciliar essa tua parte espiritual, né? Espiritualidade que a gente aqui é pouco, né? Nós temos o espiritual, né? E a gente tem que saber, né, cuidar dessa parte também, colocar no espírito. Então, eu acho que fluindo, estando no apoio espiritual que te deixa em paz, que te deixa tranquila, você consegue colocar isso na tua vida secular, na tua vida, né? A vida sim, sim. familiar, né? Colocar A isso em espi- tudo. a espiritualidade é É, muito eu quero importante, que né? tudo ocorra bem, eu ocorra tranquilo, porque eu tenho essa fé, né? Eu acredito que Deus está, né, em todos os momentos da minha vida, em todas as áreas. Então, é uma questão espiritual que é muito bem é, evolutiva para a mulher, né? A gente tem uma parte espiritual, né? É uma evolução para a mulher. E como ser humano também, né? Como ser humano e como
é a evolução, né, do espírito. Mas eu não estou nem falando da fé no sentido religioso. Eu estou falando da fé como essa missão que você, como um propósito da sua vida. Entende? Porque tem gente que não tem religião, mas tem fé. Então, é nesse aspecto que eu tô falando, tem muitas pessoas, muitas mulheres, que não têm, eu acredito numa religião específica, mas têm um propósito. Levantam da cama todos os dias e pensam assim: eu tenho uma missão, até uma coisa que me faz ir para frente, que me impulsiona a vida, né? É verdade. Ô, Bárbara, agora eu queria que você falasse, eu vi lá no seu Instagram que você lançou um livro, né? Ah, Na Bienal. Me fala um pouquinho desse livro, me conta um pouco dessa história. é, é, é um livro chamado Mulheres que Se Amam, né? Ali eu conto um pouquinho da minha história. É um livro junto com outras 20 mulheres, né, que contam as suas histórias de superação. É bem legal mesmo, porque na última página, né, de cada história é uma página em branco para você refletir sobre aquilo e como você pode trazer aquela história de superação para a sua vida também. Ali eu conto um pouquinho mais, né, da minha história, mais a fundo de tudo que eu passei. E é um livro muito legal mesmo, que vale super a pena. Verônica, ela tava falando e ficou uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Uhum. Uma coisa que impede muito que a mulher, ela exerça o autocuidado sobre ela, muito mais as mães atípicas, é a culpa. Uhum. E a gente não pode deixar de falar da culpa, né? Porque, se eu for, ela foi viajar, né, e ficou, mas ele ficou em casa, né? Ele queria ir. E aí a gente, por culpa, muitas vezes deixa de se cuidar, Se cuidar. deixa de se amar, deixa de entender que somos mulheres e existimos apesar de, entendeu? Apesar deles terem nascido com algum transtorno, alguma deficiência, nós existimos, né? Então, a culpa, ela é aquela que nos mantém ali paralisada, né? Sim, E a gente só tem que olhar para a gente com mais autocompaixão. A gente exato. não pediu para eles nascerem assim. O Senhor, Uhum. ele só nos escolheu e nos deu filhos especiais por, de repente, considerar que somos mães especiais, né? Mas, apesar dele ter nascido autista, eu existo e eu vou seguir em frente. Então, eu não vou sentir culpa por deixar ele um pouco com a minha mãe e viajar, ou não vou sentir culpa por deixar ele em algum lugar e fazer uma atividade física. Eu não vou sentir culpa, porque ele existe e eu existo também. Esse é um ponto muito importante que você falou, Bárbara, porque a culpa é uma companheira, uma sombra, né? Na vida, né, de mães, de maneira geral, mas sempre a mãe atípica, como a gente fala aqui, parece que um peso triplicado, né? Exatamente. Então, quando a Regina estava falando, e curiosamente ela falou de respirar o ar, estava me vindo na imagem assim, dela puxando o ar e ela colocando esse ar dentro do pulmão do filho dela, sabe? Porque é isso que a gente faz, isso que é a É, necessidade de fazer, né? Primeiro você tem que ter o ar para você, para depois você passar para o teu filho, né? Então, assim, essa energia, essa coisa, né, de você se sentir bem, de você estar feliz com você mesma, de você estar se olhando com. Você tem orgulho de você, né? Você se sentir bonita, sabe, bem, do jeito que você é, é, né? E a Regina é modelo plus size, então ela sabe essa questão também, às vezes, né, Regina? Desse preconceito, desse padrão de beleza, né? Da magreza. Então, assim, isso tudo também, a mulher, de maneira geral, carrega isso, né? é, Sabe, um peso, você tem que ser. Você tem que ser bonita, você tem que estar malhada, você tem que ser magra, você tem que ser boa mãe, você tem que ser boa companheira, você tem que ser tudo, né? é isso. E É o que a normalmente, sociedade espera. mães atípicas, os pais, né, das crianças abandonam os filhos antes de completarem 5 anos. Então ainda tem essa realidade que eu não sei vocês, mas eu passei por isso também. Meu marido, o pai do meu filho, né? Ele não me abandonou, mas eu mandei ele embora, porque ele me dava mais trabalho do que meu filho, entende? Meu filho me dava muitas alegrias e tinha aqueles cuidados necessários, mas o pai dele só me criava problema. Então, assim, eu não aguentei. Então, ou ele teria ido embora, ou eu. Então, é isso. Ou você manda embora, ou eles vão embora. Entendeu? Então, a mulher ainda tem uma sobrecarga triplicada. Depende que financeiramente, às vezes, fica, né? Não é? Sem apoio, sem apoio. É isso. Isso é uma coisa que, assim, falando mais atípicas, tem um projeto no congresso que solicita
benefício, né, de aposentadoria para as mães atípicas. Que legal. As crianças têm o benefício, mas e a mãe? Tem que deixar de trabalhar, como você fala, para ficar 12 horas num consultório médico. Que mulher pode fazer isso? Que abdica muitas vezes da vida, da sua vida profissional. Você conseguiu. A Regina consegue fazer alguma coisa na vida dela, mas nem todas as mulheres têm essa possibilidade. Tem esse acesso, né, ao estudo, ou não teve acesso antes, depois fica muito mais difícil, muito mais Muito mais complexa a difícil. vida, né? Então, assim, a gente não pode pensar também só na nossa realidade, nós temos que pensar que isso é uma coisa bem mais ampla e que tem que ser uma luta de todas nós, né? É verdade. Essa questão onde. E fora isso, acho que tem que ter mais centros de atendimento de multifamiliares, onde você possa. O que a Regina fez, que ela saiu para viajar e tal, nem toda mulher consegue também. Então, você tem um lugar em que você possa levar o seu filho, e que ele vai ser tratado, e você vai dançar, fazer uma oficina de arte, desenhar, pintar, dançar, não fazer nada, relaxar. Não fazer nada também é Não autocuidado. fazer nada, exato. Não fazer nada é muita coisa. Para uma mãe atípica é muita coisa. É muita coisa. É impossível não fazer nada. Então, assim, você tem um momento só para você refletir, nem que seja só para ficar olhando pro céu, né? Quero ficar lá. Mas o teu filho está ali sendo cuidado. Tem um centro desse em São Paulo, foi inaugurado recentemente, que é para autistas só, mas aí que tá, né? Também é só para autista. E as outras crianças? E os outros tipos de atipicidade, como é que fazem, né? Então assim, isso tem que ser ampliado, né? Pela primeira vez o censo, né, o IBGE fez perguntas sobre pessoas com deficiência no Brasil. Olha que interessante, que demorou muito, mas está havendo uma mudança aí, né? Porque precisa saber quantas são, o que elas precisam, qual o nível de escolaridade, né? Para saber se essa pessoa teve acesso ou não teve. Então a gente está lidando com várias questões, né, importantes de a gente trazer para cá, né? Para essa discussão. É porque uma coisa que ninguém fala, desculpa, uma coisa que ninguém fala é da saúde mental dessa mãe, não é? É da saúde mental dessa mãe. Como tá a saúde mental dessa mãe, entendeu? Que tem que trabalhar, que tem que cuidar do filho atípico, que muitas vezes é, sim, abandonada, que tem que levar para as terapias, que tem que ser multifuncional, né? Ainda tem que existir. Como está a saúde mental dessa mãe? Uma pesquisadora, uma pedagoga, que é ativista também, ela fez uma pesquisa e ela diz que mães atípicas, o estresse das mães atípicas é considerado como a de soldado em guerra. Olha aí. Olha que coisa. E aí elas têm chances, sim, 200% a mais de chance de morrer de acidente cardiovascular, né, de problema de coração. Sei lá, 50% ou 100% a mais de chance de suicidar e de sofrer algum tipo de acidente, tipo de carro, porque a cabeça está sempre muito lotada de pressão, eu diria, né? De questões que ela não consegue, nem todo mundo consegue lidar. É verdade. Então, realmente a mulher adoece mentalmente e adoece fisicamente, porque a mente e o corpo não são separados. Então, o que afeta a mente afeta o corpo. Afeta o corpo. É isso que a gente está falando desse autocuidado, né? Do corpo, porque as coisas não estão isoladas. Mente e corpo não se separam. Então, o cuidado precisa começar aí, mas precisa ter mais, né? O ideal é que essas mulheres tenham apoio psicológico, né? Apoio psiquiátrico quando necessário, e esse apoio de ter lugares em que elas possam ser elas mesmas. Né? É isso. Que elas possam ser a mulher antes de ser mãe. Isso aí. Porque uma coisa que a gente tem que pensar é que o autocuidado, ele não é uma vaidade. Ele não é um luxo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É uma necessidade. Até porque você imagina a Regina. Ela teve um final de semana maravilhoso. Você imagina como ela voltou. Quando você fala assim, ela respirou e ela jogou sobre ele um fôlego novo. É isso. E é isso que o autocuidado faz. Quando uma mãe ela dedica esse autocuidado para ela volta com a cabeça mais tranquila para poder se dedicar melhor ao seu filho. Tem mais energia.
Mais energia. Então, o autocuidado, ele não é uma vaidade, ele é uma necessidade. Por isso que a gente pode falar em vários tipos de autocuidado, como até fazer nada. 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 Entendeu? Isso é autocuidado, como é a dica. Mas é sobre isso, é sobre você depois poder transbordar sobre o seu filho algo melhor. Por quê? Porque como é a sua saúde mental? Você precisa cuidar da sua cabeça. O autocuidado é que vai começar a fazer isso também. Se você não tem uma ajuda, né, um terapeuta, um psicólogo, aí se você não está podendo investir esse autocuidado nesse momento, né? Sim. Meninas, infelizmente estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, que eu adorei. Muito obrigada, adorei te conhecer. Bárbara Regina eu já conheço, mas foi maravilhoso ouvir Agradeço a vocês. vocês. Muito bom. Regina, uma palavra final aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que vão nos ouvir depois, porque fica gravado. Vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada lá no perfil do Grupo Prontobaby, que, aliás, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse projeto. É muito, assim, gratificante para mim, como mãe, o primeiro paciente do Home Baby, poder estar fazendo essa troca com outras mulheres que passem por isso, né? E que vão passar ainda, porque ainda tem muitas mulheres, né? Nesse mundo, nesse Brasil, atípicas, e que tá tudo bem também, né? A gente não tem que. Isso não é. Porque não é típico, é ruim. Não é assim, né? Os nossos filhos não são doentes, né? Eles só são diferentes. A interessa não é ruim, né? Fala, Regina, querida. Regina? Regina? Oi, Oi. tá Para se chegando despedir, devagar. Tá com delay aí, né? Pra gente se despedir. Diga lá. Dá o seu recado aí. Regina? Regina, querida, tá me ouvindo? Pra até falar o finalzinho, Sim. vou deixar uma Finalizar. mensagem. Exato, isso mesmo. Para quem está nos ouvindo. Então, eu queria dar a imagem, né, para todas as mamães e participantes da live, né, a gente nunca te esquecer, né, nós somos mulheres, né, e nós temos que nos cuidar, né, ir num salão ou fazer uma dança ou ir numa praça só para olhar, né, as pessoas. Qualquer coisa que nos deixe assim, feliz, né? Nos deixe em paz e tranquilas, acho que a gente tem que buscar, né? Como mamães atípicas, porque é uma jornada árdua, né? Quando a gente não tem. É importante até frisar isso. Quando a gente não tem uma equipe fechada, uma enfermagem fechada, fica mais difícil para essa mãe, né? Conseguir sair um pouco para dar aquela respirada, né? Que a gente fala respirar. Mas assim, é algo essencial. Porque eles nossos filhos se viram, enxergar a gente bem, né? Com alegria, com felicidade, eles vão também sentir a mesma felicidade que a gente está transmitindo. Então, eu acho que no início do Abraão, não era uma mãe super diferente, eu nem ia na porta do portão, entendeu? Então, assim, olha como é que a mudança foi, né? A transformação. Nem no portão aí, agora já estou indo até na cidade. Então, assim, é algo que a gente conquista aos poucos, né? Dependendo das expectativas e dos ganhos que a gente tem com nossos filhos, né? Por isso que é tão importante eu frisar essa parte para vocês entenderem que quando a gente tem uma equipe de qualidade, de excelência, tudo flui melhor. Isso é fato verídico, né? A gente não tem uma home care, uma equipe que nos dê essa segurança, a mamãe não vai fazer. Não, o que uma mãe vai fazer? Vai ficar sem querer estagnar, se trancar dentro do home care e não viver, né? Tem outros setores da nossa parte, da nossa vida. Então, assim, eu acho importantíssimo a gente ter essa equipe de excelência, esse cuidado, esse profissionalismo de qualidade, né, de excelência, que cuidem com amor, independente do que vai ter, né, de impacto financeiro, mas que cuidem com amor. Isso é tudo, né? Onde a gente
for, né? Em qualquer local. Todas as Até se eu não paguei lá, perdi o ponto, não vai ser bem pra gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar isso com profissionais. O profissional da educação. E quando eu for, claro. né, começar a fazer a minha parte pedagoga, não sei como é que vai ser, mas assim, eu vou tentar fazer para mim, né? Porque está excluir para mim. Quanto mais a gente fazer com amor, mais Mas a gente melhora para né? nossa vida. Acho que é aquela questão, fazer o bem, bem retornará sempre. Eu sou dessa vibe, eu acredito nisso, e eu acho que as mães têm que entender que a gente também pode ter uma vida social, fazer outras questões, né, de fora do home care, e nada vai atrapalhar. Tendo essa equipe na sua volta, te dando o suporte, você pode ter uma vida tranquila. Eu acredito e sei que o grupo Conto Baby ajuda dessa forma em todos os sentidos, que eu senti isso. Eu Que bom senti que eles saber estão disso. para ajudar as mães, não só as crianças. Como a home care que eu entendi. E até nosso grupo lá, esses atípicos, Uhum. veio para isso, para ouvir Sim. as mamães. Nunca tinha visto um grupo falar, quero ouvir a mãe atípica. Então, assim, Exatamente. É um é perfil fácil. criado Então, justamente assim, para eu apoiar, sou de carteira. acolher e vocês, para a gente poder juntas construir, né, umas pontes, né, para um futuro, né, mais possível. E só para terminar, Regina falou dessa segurança das equipes, e a Bárbara tinha falado que é uma coisa importante também, né, gente? Rede de apoio, né? Construção de rede de apoio. Isso aí é fundamental para a mãe atípica, porque você só vai fazer alguma coisa, só consegue também olhar para si quando você tem a segurança de que seu filho também está sendo bem cuidado. Então, eu sei que também é difícil, nem sempre é possível, mas isso é uma necessidade, construir uma rede, né? É isso. Meninas, boa noite, muito obrigada, gratidão por estarem aqui. Mais uma vez, gratidão ao Grupo Pronto Baby por nos oferecer esse espaço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.